Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E hoje chegou o dia aí da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Então a gente vai falar muito sobre esse jogo, né? O que a gente pode esperar, e teremos aí muito provavelmente muitas mudanças no time titular. Então a gente vai trazer para vocês na íntegra aqui tudo sobre esse jogão de logo mais, e também vamos falar aí sobre a polêmica envolvendo Vasco, Corinthians, Flamengo, CBF, Atlético Mineiro, sobre o jogo da volta, né? Porque parece que CBF e Flamengo, deram as mãos, estão entrando na justiça juntos para poder prejudicar a dupla Vasco e Corinthians aí na segunda partida da competição. Então, primeiramente, quero convidar você vascaíno que torce pelo Vasco, que quer ficar bem informado e que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, e peço também a sua colaboração rapidinho, deixando aquele like, deixando aquele joinha, deixando aquela curtida no nosso vídeo de hoje ali embaixo, né, para ajudar na divulgação e no crescimento aqui do nosso trabalho. E antes de começar o vídeo, preciso avisar vocês que hoje é dia de Copa do Brasil da Betano, né? A Betano que patrocina a Copa do Brasil, patrocina o Campeonato Brasileiro e é parceira aqui do nosso canal. E hoje aí, com exclusividade, a Betano está dando para você a oportunidade de você ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, né? O Vasco hoje, por exemplo, vai estar pagando aí quase R$4 uma vitória. Se você depositar R$1, se você fizer uma aposta de R$1, a Betano vai te dar R$4 se o Vascão vencer. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se você quer apostar R$100 na vitória do Vasco hoje à noite, você só precisa depositar 50, porque os outros 50 a Betano te dá de graça. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link, faça o seu cadastro para você poder participar e tirar proveito dessa parceria, beleza? Então já bora falar do jogo, né? A partida aí de hoje à noite, 7h15, na Arena MRV, né? Lá o estádio do Atlético Mineiro, né? Lembrando que as torcidas de Vasco e Galo são co-irmãs, a gente não vai ter confusão, não vai ter briga. A briga nesse momento com o Galo é dentro de campo e também na justiça ali para o Vasco defender os seus direitos, mas na arquibancada, como sempre, teremos paz, teremos ali toda aquela união da Força Jovem com a Galocura, né? E todas as torcidas organizadas. E dentro de campo a gente deve ter uma guerra muito interessante, né? Do lado de lá, um Galo que está classificado para as semifinais da Libertadores, que no Campeonato Brasileiro está ali no meio da tabela, né, brigando por posição com o próprio Vasco da Gama, e agora na Copa do Brasil vem aí para buscar, né, essa ida para a final. Porém o Galo, o foco principal deles nesse momento é a Libertadores da América. Hoje o Atlético Mineiro deve ter aí até 5 jogadores fora da partida, né? 5 atletas que são considerados titulares ali pelo treinador do Atlético Mineiro. Do lado do Vasco, a gente também terá desfalques importantes, né? Por exemplo, nosso atacante David, titular dessa equipe, muito importante, teve uma lesão muito séria no último jogo agora pelo Campeonato Brasileiro e vai desfalcar o Vasco aí por 6 a 8 meses, então só volta após o Campeonato Carioca. Outro desfalque é o atacante Ryan, que vinha sendo titular, foi expulso no último jogo pela Copa do Brasil, não poderá atuar hoje aí como titular na equipe do Vasco aí, comandada pelo Rafael Paiva. Então o Rafael deve fazer algumas alterações, a gente conversou ali com alguns atletas, com algumas pessoas próximas ali ao Rafael Paiva, ele deve fazer ali pelo menos 3 mudanças no time titular, uma mudança na zaga, uma mudança no meio de campo e uma mudança no ataque, referente ao último jogo ali, né, que o Vasco teve pelo Campeonato Brasileiro. Então o Vasco pode ir a campo com a seguinte formação: no gol, Léo Jardim. Dupla de zaga, a gente pode ter a volta do Maicon na vaga do Léo Pelé ao lado do João Vitor, né? O Léo Pelé que vem oscilando menos do que ele oscilava, mas ainda assim o Maicon é um jogador mais experiente, um jogador que não sente tanto a pressão. Inclusive, até faço essa pergunta para você que está do outro lado da telinha: você iria com o Maicon ou você iria com o Léo Pelé ao lado do João Vitor? Dupla de laterais, Lucas Piton pela esquerda e PH pela direita. Meio de campo ali, Hugo Moura, primeiro volante, titular absoluto, um dos jogadores mais consistentes e mais importantes dessa equipe vascaína na temporada de 2024. À frente ali, Matheus Cocão ou Juan Esforza, e surpreendam-se, Felipe Coutinho
deve ser mantido no time titular. O Felipe Coutinho deve ganhar a vaga em definitivo ali, que era do Dimitri Payet, que deve seguir no banco de reservas. E lá na frente, a gente pode ter uma mudança inesperada, né? De um lado, o Emerson Rodrigues deve ser mantido, né? Vem aí crescendo de produção, vem aí agradando a torcida do Vasco, toma algumas decisões erradas, mas acho que é um jogador importante pela velocidade, um jogador arisco, que não tem medo de arriscar, então eu manteria o Emerson Rodrigues aberto de um lado, centralizado o Pablo Verratti, e aí o natural seria que do outro lado a gente tivesse ou o Jean Davi ou o Maxime Domingues, mas quem treinou ontem como titular aberto pelo outro lado do campo foi Puma Rodrigues. Pois é, o Puma Rodrigues ali sendo testado, atuando como um ponta, né? E a explicação para isso é o fato do Puma ter um ótimo cruzamento, né? Um jogador que chega muito bem na linha de fundo, consegue colocar muitas vezes ali a bola na cabeça do Verratti, pode ser uma arma importante para esse jogo de logo mais. E a pergunta que eu faço para você é: qual seria a sua opção para essa posição aí deixada pelo David? Você iria de Puma Rodrigues, Jean Davi, você iria com Maxime Domingues, você arriscaria, por exemplo, o Dimitri Payet, que é uma outra opção aí que poderia também atuar aberto pelos lados de campo? Quero saber sua opinião e mais uma coisa, quero saber o seu palpite. Você acha que o Vasco tem condições de vencer o Atlético Mineiro nessa partida de hoje à noite? Cara? Eu particularmente estou confiante, estou acreditando. Acho que o Vasco é um time que vem crescendo de produção, ainda não é o time ideal, mas eu acho que sim, o Vasco tem condições de fazer um grande jogo e trazer uma vitória aí que com certeza seria muito importante para essa classificação para a final, né, da Copa do Brasil aí, ou contra o Flamengo ou contra o Corinthians. E falando em Flamengo, ontem Vasco e Corinthians se uniram, entraram com uma ação no STJD, né, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para poder tentar derrubar, né, aquela decisão da CBF da mudança da data da segunda partida da semifinal, o que é muito justo. O Vasco entrar na justiça, o certo seria a partida acontecer na quarta-feira que vem. Porém, para ajudar o Flamengo, a CBF aí entrou, né, com essa mudança de data. E aí, Vasco e Corinthians foram para a justiça e, acreditem vocês ou não, Flamengo e CBF entraram contra o pedido do Vasco e Corinthians. Olha aonde a gente chegou. Isso aí tá exposto. Flamengo e CBF andando de mão dadas, cara. É brincadeira, é um absurdo, né? Ver o que tá acontecendo com o futebol brasileiro nesse momento. Mas enfim, vamos ver aí nos próximos dias qual será a decisão lá do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né, em relação a tudo isso, mas o fato é, né, mais do que nunca exposta essa união de Flamengo e CBF, o que é muito, muito triste, né, para o futebol brasileiro, ver aí que a Confederação Brasileira de Futebol, que é o órgão máximo do futebol brasileiro, tenta de todas as formas beneficiar um clube aí, né, que é o queridinho da mídia, que é o queridinho da própria CBF. Mas enfim, a gente vai para cima, vamos com tudo pro jogo de logo mais, queremos chegar nessa final, vai ser muito importante chegar nessa final e eu tenho certeza que todo mundo vai acompanhar com a gente aí tudo que vai acontecer no decorrer do dia de hoje, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!